Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 25 de setembro, que é o dia 268. Vamos continuar em Isaías capítulo 45, versículo 11 até o capítulo 48, versículo 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel e seu Criador. Querem questionar o que farei por meus filhos? Querem dar ordens a respeito do que minhas mãos fizeram? Eu fiz a terra e criei os seres humanos para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus, e todas as estrelas estão às minhas ordens. Levantarei esses homens para que cumpram meu justo propósito e guiarei as suas ações. Ele restaurará minha cidade e libertará meu povo cativo, sem exigir recompensa nem tributo. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. Assim diz o Senhor, você governará os egípcios, os etíopes e os sabeus. Eles lhe trarão toda a sua mercadoria e ela será sua. Caminharão atrás de você como prisioneiros acorrentados. Cairão de joelhos à sua frente e dirão: Deus está com você. E ele é o único Deus, não há outro além dele. De fato, ó Deus de Israel, nosso Salvador, tu ages de formas misteriosas. Todos os artesãos que fazem ídolos serão humilhados juntos, serão envergonhados. Mas o Senhor salvará o povo de Israel com salvação permanente. Nunca mais serão humilhados e envergonhados, pois o Senhor é Deus. Criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz: Eu sou o Senhor e não há outro. Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido, nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse. Se não fosse possível me encontrar, eu, Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. Reúnam-se e venham, fugitivos de nações vizinhas, como são todos os que levam consigo seus ídolos de madeira, e oram a deuses que não podem salvar. Consultem uns aos outros e defendam suas causas. Juntem-se e decidam o que dizer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse o que aconteceria? Não fui eu, Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Que todo mundo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome, disse o que é justo, e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua me declarará. O povo dirá: O Senhor é a única fonte de minha justiça e força. O Senhor e todos que contra ele se iraram virão até ele e serão envergonhados. No Senhor todas as gerações de Israel serão justificadas e nele se gloriarão. Bel e Nebo, os deuses da Babilônia se curvam enquanto são postos no chão. São transportados em carros de boi e os pobres animais tropeçam por causa do peso. Tanto os ídolos como seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo e o povo não pode proteger os deuses. Vão juntos para o cativeiro. Ouça-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram, cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês. Eu os carregarei e os salvarei. A quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Alguns gastam o seu ouro e sua prata e contratam um artesão para lhes fazer um deus. Então se curvam diante dele e o adoram. Levam-no consigo sobre os ombros, e quando o põem no lugar ali ele fica. Não pode nem mesmo se mexer. Quando alguém lhes faz uma oração, ele não responde.
não pode livrar as pessoas de suas aflições. Não se esqueçam disso, tenham-no em mente. Lembrem-se bem, ó rebeldes. Lembre-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois eu faço tudo o que desejo. Chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse, isso farei. Ouça-me, povo teimoso, que está longe da justiça. Pois estou pronto para endireitar as coisas, não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Desça, ó Babilônia, e sente-se no pó, pois chegaram ao fim seus dias no trono. A bela Babilônia nunca voltará a ser princesa encantadora e delicada. Pegue as pedras de moer e faça farinha, remova seu véu e tire seu manto, exponha-se à vista de todos. Você ficará nua e envergonhada, eu me vingarei e não terei compaixão. Nosso Redentor, cujo nome é Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Ó bela Babilônia, sente-se na escuridão e no silêncio. Nunca mais será conhecida como Rainha de Reinos, pois eu estava virado com meu povo escolhido e para castigá-los os entreguei em suas mãos. Mas você não teve compaixão deles e oprimiu até os ídolos. Disse, serei rainha para sempre. Não refletiu sobre suas nações, nem pensou nas consequências. Ouça isto, você que ama o prazer, que vive despreocupada, sentindo-se segura. Você diz, sou a única e não há outras, nunca serei viúva nem perderei meus filhos. Essas duas coisas lhe acontecerão no mesmo instante, ficará viúva e perderá seus filhos. Sim, essa calamidade virá sobre você. Apesar de toda sua feitiçaria e magia, sentia-se segura em sua maldade e dizia, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganavam. E pensava, sou a única, não há outra, por isso a desgraça a alcançará. E você não poderá evitá-la com encantamentos. A calamidade cairá sobre você e não terá como comprar seu livramento. Uma catástrofe atingirá de repente e não estará preparada para ela. Use sua magia, use os encantamentos a que se dedicou todos esses anos. Talvez eles tenham algum proveito, talvez assustem alguém. Você está cansada de tantos conselhos, onde estão seus astrólogos, que observam as estrelas e fazem previsões todos os meses. Que se levantem e a salvem do que o futuro lhe reserva. Mas eles são como palha que queima no fogo. Não podem salvar a si mesmo das chamas. Você não receberá deles ajuda alguma. A fogueira deles não aquece ninguém. Seus inimigos com quem você negociou desde a juventude seguirão cada um o próprio caminho. E não haverá ninguém que a salve. Ouça-me, ó família de Jacó. Vocês que são chamados pelo nome de Israel e vieram da linhagem de Judá. Escutem, vocês que juram em nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Vocês se chamam de habitantes da cidade santa e dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Muito tempo atrás eu lhes disse o que aconteceria, então agi de modo repentino. E todas as minhas previsões se cumpriram. Pois sei como vocês são teimosos, seu pescoço é rígido como ferro e sua cabeça dura como bronze. Por isso lhes falei o que aconteceria, anunciei de antemão o que faria, para que vocês não dissessem, meus ídolos fizeram isso, minha imagem de madeira e meu Deus de metal ordenaram que acontecesse. Vocês ouviram minhas previsões e as viram se cumprir, mas não querem admitir. Agora lhes anuncio coisas novas, segredos que vocês ainda não conheciam. São coisas novíssimas, não do passado, para que não digam, já sabíamos disso. Sim, eu lhes falarei de coisas totalmente novas, sobre as quais nunca ouviram, pois sei muito bem que são traidores, rebeldes desde que nasceram. Contudo, por causa do meu nome e minha honra, refrearei minha ira e não os exterminarei. Eu os purifiquei não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. Faço isso por minha própria causa, sim, por minha própria causa.
Não permitirei que meu nome seja manchado, e não repartirei minha glória com os outros. E agora em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e vivem por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo. Isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior, e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Agora em Salmos capítulo 68, versículo de 19 a 35. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. O nosso Deus é Deus que salva, o Senhor soberano nos livra da morte. Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, esmagará o crânio dos que insistem em pecar. O Senhor diz, de Baçã farei descer meus inimigos, das profundezas do mar os farei subir. Você, meu povo, levará os pés no sangue deles, e até seus cães terão uma sua porção. Já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus e Rei, entrando no santuário. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio vêm as moças tocando tamborins. Louvem a Deus todos vocês, louvem ao Senhor, a fonte de vida de Israel. Vejam, à frente vai a pequena tribo de Benjamim. Logo atrás vem a grande multidão de governantes de Judá, e todos os governantes de Zebulão e Naftali. Manifesta a tua força, ó Deus, mostra teu poder divino por nós, como fizeste no passado. Os reis levam tributos ao templo em Jerusalém. Repreende-os esses animais selvagens à espreita entre os juncos. Essa manada de touro no meio de bezerros fracos. Faze-os trazer barras de prata como humilde tributo. Dispersa as nações que têm o prazer em guerrear. Que o Egito venha com dádiva de metais preciosos. Que a Etiópia traga tributos a Deus. Cantem a Deus, reinos da terra. Cantem louvores ao Senhor. Cantem aquele que cavalga pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja nos céus. Anunciem a todos o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel. Sua força é poderosa nos céus. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá poder e força a seu povo. Louvado seja Deus. E agora em Provérbios, capítulo 24, versículo de 3 a 4. Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem
de toda espécie de bens preciosos e desejáveis, até o dia 269.